Está no ar o Planeta SPM. E o tema de hoje é a história da TV e a sua influência na cultura brasileira. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Elmo Frankfort, pesquisador em comunicação e televisão. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, Elmo. Eu que agradeço a SPM, essa casa por onde eu já fiz parte. Então, é muito bom estar aqui mais uma vez. Que bom. E essa entrevista está sendo exibida ao vivo pelo portal de jornalismo da ESPM São Paulo. E se você quiser participar do programa, é só enviar sua pergunta para o nosso Facebook, lá na página da agência. Além de pesquisador em televisão e consultor em diversas produções, o Elmo também escreveu alguns livros e é diretor da ProTV, uma associação que mantém o Museu da TV. Então, vamos assistir um vídeo que fala um pouquinho dessa sua trajetória, Elmo? Elmo Frankfort é jornalista, radialista, consultor de TV, roteirista, produtor e escritor. Atualmente é responsável pelo Museu da TV, pelo Centro de Memória da ProTV e responsável pela curadoria do acervo da Associação dos Pioneiros da TV. Ao longo de sua carreira, escreveu livros como Gazeta 40 Anos, No Meu Tempo Era Assim, Televisão em Três Tempos e Rede Manchete, Aconteceu Virou História. Além de uma biografia conjunta sobre Cassiano Gabus Mendes, Elmo também já foi consultor da série Nada Será Como Antes, da Rede Globo de televisão. Atualmente, o jornalista produz conteúdos independentes especializados na memória da televisão brasileira. Como a gente viu ali no vídeo, Elmo, você é um pesquisador em TV e atuou como consultor da minissérie Nada Será Como Antes, da Rede Globo. Uhum. Como que surgiu esse seu interesse pela TV? Esse interesse ele vem de muito tempo. Sou de uma família de pioneiros da televisão. E aí, desde que eu me dou por gente, eu acabei me interessando nessa área, conhecendo os bastidores, indo ao fundo de produção, switcher, tudo que vocês puderem imaginar, eu passei desde garoto e acabei descobrindo que era o que eu queria fazer. Porque também tem aquela coisa, falar, ele é família de televisão, vai seguir, sempre aquele negócio, filho de carpinteiro vai ser carpinteiro um dia. Não, comunicação também tem que ser uma coisa que vem lá de dentro. Não é apenas um trabalho em si. É um pouco de dedicação, aliás, bastante dedicação, porque você acaba passando mais tempo da sua vida dentro do ambiente de trabalho do que fora. Então, você precisa se descobrir. Descobrir, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Claro, eu tive também outras influências aí, eu até hoje citaram meu nome na Rádio Bandeirantes por conta dos 80 anos do grupo Bandeirantes da rádio, que foi sábado passado, e eu tive uma influência aí do Zé Paulo de Andrade. Então, da mesma forma como eu tive um apoio da família e tal em relação a participar de conhecer o ambiente, eu mandava cartas para a Rádio Bandeirantes, falando, comentando, e ele publicava e comentava. Acabei dando furo de reportagem quando era moleque, tudo isso, eu não tinha nem 15 anos e eu já estava com o nome na mídia, vamos dizer assim. E então foram várias influências e eu descobri que era o que eu queria para minha vida. Entendi. Agora, você escreveu um livro sobre a Rede Manchete, que foi uma emissora muito importante no país, assim é claro como a Excelsior e a Tupi. Quais os legados que você pode dizer que essas emissoras deixaram? Total. A Tupi, por exemplo, nada seria se não fosse ela. Ela foi a primeira de todas. E eu não falo só TV Tupi de São Paulo, mas TV Tupi do Rio, TV Itacolomi de Minas Gerais e várias outras que elas inauguraram a televisão em cada uma dos seus estados, né? E foi um celeiro de profissionais, de formatos. E falando, por exemplo, Manchete, Excelsior, TV Rio, TV Continental e várias outras, cada uma fez a sua participação, teve o seu legado que ficou para a história. Como não lembrar de Manchete e esquecer do Pantanal? Tem que lembrar do Pantanal. O Pantanal marcou a nossa teledramaturgia. E Excelsior, os grandes musicais que a Excelsior possuiu, inclusive o próprio Festival de Música Popular Brasileira, que todo mundo fala, da Record, não. A primeira edição foi na Excelsior, foi com a Elis Regina, com Arrastão. Então, as novelas de Excelsior, TV Rio também, vários destaques nós temos aí. E falando sobre essa cara, né, da TV, nos anos 50, quando ela chegou no Brasil, diziam que se parecia com rádio, né, que era um rádio com imagens. Em que momento você acha que a TV ganhou uma cara própria? Eu digo que assim, foi ainda nos primeiros anos.
porque eu vou contar uma história rápida aqui que tem até a ver com o curso de jornalismo que gere o programa. O primeiro repórter, aliás, o primeiro âncora da televisão brasileira, Maurício Loureiro Gama, do Imagens do Dia, que foi o primeiro telejornal que estreou um dia após a TV Tupi, ele fez um telejornal no primeiro dia mesmo, e ele encontrou uma senhora na rua. Essa senhora chegou e falou para ele: o senhor é um insolente, o senhor não fez o telejornal de ponta a ponta e não olhou para mim nenhuma vez. Ficou lá falando e nada em relação a mim. Então, a base do telejornalismo, com a cara da gente conversar como nós estamos fazendo agora, nasceu já no terceiro dia, vamos dizer assim, porque isso foram nos primeiros dias. O telejornal estreou no dia 19 de setembro de 50, que foi um dia após a inauguração. Então, foi um período de muita experimentação, principalmente nesses primeiros anos. E se a gente voltasse no tempo, o que a TV de hoje precisaria aprender com essa TV do passado? Olha, eu sempre falo, isso não apenas história da televisão, mas a história em si. A gente sempre tem que ter um olhar para o passado, sim, porque a gente, ao mesmo tempo que nós temos que ver os erros e aperfeiçoar, modificar, etc., nós também podemos pensar em ideias que ficaram no passado e podem voltar no futuro. Agora há pouco a Rede TV voltou com o Céu Limite. Não é o mesmo formato do Céu Limite, mas foi um programa, foi o primeiro grande programa de audiência, de grandes audiências e de popularidade que o país teve. Com o Aurélio Campos, não era nem J. Silvestre na época. Sim. E a TV, sem dúvidas, influenciou muito a nossa sociedade, editando moda, com vocabulário. Você acha que a TV, hoje em dia, ainda influencia da mesma forma a vida das pessoas? Influencia, mas divide atenções. Algo que é sempre bom a gente pensar é que nós não temos mais uma televisão no televisor, mas uma televisão, o conteúdo, né? Então, seja no celular, seja através do computador mesmo, navegando pela internet, ou de outras formas que possam surgir cada vez mais, o importante é o conteúdo. Então, esse ponto influencia e muito. Não mais o televisor, sim, mas o conteúdo de televisão. O Netflix é o conteúdo de TV. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com Elmo Frankfort e Sabina Rigiani, falando sobre as grandes adaptações da TV brasileira. Você não pode perder, a gente volta já.